Nesse vídeo eu vou te apresentar um fluxo de trabalho para o engenheiro civil utilizando IAs, ferramenta com inteligência artificial, tá bom? Então, se você aí quer melhorar o seu trabalho, você quer automatizar e, claro, estar ligado em tudo que está acontecendo, todos esses desenvolvimentos, então fica aqui que nesse vídeo eu vou te apresentar como você pode utilizar a IA no fluxo de trabalho passo a passo de acordo com o andamento da obra. Tá bom? Para você que não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou engenheiro civil, sou dono aqui do escritório de projetos e obras Territar e desse canal aqui que sempre vem trazendo informações importantes. Tem um vídeo aí bastante... que deu uma certa viralizada aí, foi quanto custa para fazer uma casa de médio padrão. Também temos vídeo aqui no canal, caso você também queira ver sobre a questão da inteligência artificial, eu também falo um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo, mas esse vai ser para isso. Já deixei até aqui na minha frente aqui minha colinha para me ajudar aqui. E começando pelo começo, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você aparece aí um projeto, uma obra, é você fazer aquele estudo preliminar. Seja com IA ou não, tem que ter esse estudo, certo? Então, nesse estudo preliminar, a gente consegue usar, não 100%, né? Mas a gente consegue usar algumas ferramentas aí para estar nos ajudando. A primeira ferramenta, que é quase que obrigatório que você saiba mexer, que você tenha ali pelo menos uma certa vivência em estar ali só vendo, pelo menos para você saber como que funciona, é o ChatGPT. Porque ele auxilia, né, na criação do briefing, que seria detalhes que você precisa adicionar no seu projeto e na sua obra, que você não pode esquecer. Então, qual que é a finalidade? No caso, quando você vai fazer para um projeto, quantos cômodos vai ter, qual que é o padrão, qual que é o objetivo, qual que é o foco. No caso da obra, essa obra pode ser durante o fim de semana, não pode, tem restrição de horário, não tem, fácil acesso, não é. Essas perguntinhas, elas entram no briefing, que é a primeira, seria entender o que é a obra. Então, você consegue fazer um briefing, que é criar essas perguntas e ir respondendo elas de acordo com a situação da sua obra, e você já tem um panorama geral daquilo que você vai precisar atacar, certo? Então o ChatGPT ele consegue te ajudar na criação do briefing, na criação dessas perguntas. Claro que a obra vai trazer as respostas. A obra vai ser onde? É no parque, na praia, onde que é? E aí você vai colocando. Então a primeira é o ChatGPT. A segunda é a My Journal, ou DALL-E, né, que é a criação de imagens. Essa aqui até que é no My Journal, que você também consegue trabalhar com isso. Você pode jogar a ideia através de prompt, você vai escrevendo ali, e aí vai descrevendo, eu quero uma casa assim, 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 tal, e ele vai te devolver com algumas informações, né? Continuando, você pode pegar fotos do seu ambiente, jogar lá e escrever, olha, eu quero mudar isso. Só para você ter uma ideia, como é importante você saber criar esse prompt. Futuramente, os engenheiros serão engenheiros de prompt, porque é caro para você, é caro e demora para você ficar jogando qualquer coisa, qualquer descrição, e quando vem um resultado errado, não vem aquilo que você gostaria. Por quê? Porque o ChatGPT ou esses criadores de inteligência artificial, eles não estão na sua cabeça. Eles não têm... quando você imagina uma casa, ele precisa que você descreva como que é essa casa para ele. E quanto melhor você descreve, mais assertivo ele te devolve e menos crédito você gasta. Então, crédito é o quê? É dinheiro. É o dinheiro que fica lá, que você monta seu plano lá, pago, dessas inteligências artificiais, funciona assim.
Quanto mais assertivo você for, menos você gasta. Por isso que futuramente uma das profissões que tende aí a ganhar muito dinheiro, que nem tem hoje, é o engenheiro de prompt, né? Não tem, talvez agora já até tenha, né? Agora que já tem bastante engenheiro mexendo com isso, mas não tem uma faculdade de engenharia de prompt, que eu creio que vai surgir e vai eliminar outras engenharias que, ao meu ver, não vão ter tanta diferença assim. Talvez você, como programador, você vai ter um desempenho melhor do que um engenheiro civil na parte de documentos, por exemplo, né? E tem outro que é a Autodesk Forma, que ela faz uma análise topográfica, isolação, ruído e ventilação natural. Da Autodesk, olha, todos os softwares que eu tenho, tá? O AutoCAD, que é da Autodesk, o próprio Revit também da Autodesk. O Revit é o que eu mais uso, né? AutoCAD, eu acho que quem está parado no AutoCAD tem uma grande possibilidade de ser substituído pela IA, assim, tipo, o mais rápido a sair, eu acho que vai ser quem está fazendo projeto ainda no AutoCAD, né? Porque a gente ficou muito tempo, né, no AutoCAD, aí pulou para o Revit, tem um monte de escritório que nem trabalha com Revit, ainda continua no 2D ali, no CAD e jogando para outro software que faz a parte de 3D, mas assim, péssimo. O Revit já veio para solucionar isso e foi uma mudança que poucos escritórios realmente assumiram ali e foram para cima. Então muitos continuam com AutoCAD, o que não faz o menor sentido. E aí vem que aí é o BIM, que é tudo muito novo, poucas pessoas dominam. E aí já está vindo a inteligência artificial que supera muito o BIM, que ele faz o BIM de uma forma automática, que você não precisa alimentar, você vai ter que alimentar de qualquer forma, mas o seu trabalho vai ser diferente, vai ser bem menos, vai ser um pouco mais intelectual no sentido de dar a coordenada do que ficar preenchendo um monte de detalhe, ficar organizando as coisas. Então, para esse estudo preliminar é isso, né? E aí o que você tem que entregar de informação? Você tem que dar os dados do terreno e restrições legais. Então ainda não tem, nesse momento, ainda não tem um aplicativo ou um plugin dentro do software onde você vai colocar, por exemplo, eu moro na rua tal, e ele já vai fazer essa pesquisa na prefeitura para saber o que pode e o que não pode. Ainda não tem. Eu acho que pode acontecer de ir. E se você você que está me ouvindo, for um programador e gostou da ideia e quiser fazer um aplicativo, me chama aí que eu estou querendo mergulhar nisso. Só que eu não tenho tanto conhecimento técnico na parte de programação para poder criar alguns plugins desse para mim, né? Aí tem geração de imagens conceituais de projeto, então é legal também você ter... Aí você pode usar até o Pinterest, que não é IA, mas você pode pegar algumas referências, jogar ali e completar com a descrição, que aí quanto mais informação você der, melhor vai vir o resultado aí da sua análise. E você também tem que colocar uma apresentação, como eu falei, né? Explicando, olha, vai ser construído isso, isso e isso. Então você tem o briefing, que é o que o ChatGPT te deu de perguntas. Quando você responde, você pega e sobe aqui também, joga a resposta ali. Aí vem para o segundo ponto. Só para te explicar, nós temos aqui 5 pontos, tá? Não corre não, porque esse é um tema que futuramente muitas pessoas vão ter falado assim, nossa, seria bom se eu tivesse mais atento à questão de IA, porque senão não teria perdido meu trabalho. Eu acredito muito nisso, que se você não se atualizar, você vai ficar para trás e assim, você vai ficar muito para trás, não é nem um pouco. Eu acho que a diferença é que hoje tem muita gente assim no meio termo. Tem uma galera que ganha milhões, outra que dificilmente fecha a conta e tem uma massa grande aqui no meio termo. O que eu vejo, cada vez mais vai se distanciando. Quem não sabe vai ficando muito para trás e quem sabe e domina as tecnologias avança e acelera de uma forma muito rápida. Então,
criando um aplicativo, algo, não precisa nem ser um aplicativo para você vender, mas cara, se você tem algo que você consiga fazer um projeto em segundos, com um detalhamento nível top, cara, você pode vender os projetos. Não precisa vender assinatura e ganhar na quantidade, você pode vender os projetos, né? Então, há uma questão de escala muito grande e se você não tiver paciência nem para assistir um vídeo, que nem é uma faculdade, não é um curso, não é nada, então você está meio que aceitando que você vai ficar nessa parte de baixo aqui, ó, daqui vai ser dominado, que não vai ter nem trabalho para nada. Mas você não será, você está aqui. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, sei que você é perseverante, vamos lá. Segundo, projeto arquitetônico estrutural. Dá para você fazer com Revit, mais o Diamond BIM, né? Que é uma modelagem e automação de elementos. Você consegue utilizar, eu mesmo utilizo muito aqui nos meus projetos todos, eu uso Revit. Mas não é bem uma IA, entendeu? Você consegue utilizar, mas não é IA. Você consegue apresentar, você consegue ter uma modelagem, né? Aí tem o Zuru, conversão automática do CAD para o modelo BIM. Então, nessa parte de projeto, ainda não tem um software que faça projetos. Ainda não tem. Tem que pega do CAD e joga para o BIM. Tem do BIM que mistura com outras... Porque o que é o BIM? O BIM é um sistema de informações, né? Então, por exemplo, ele une a informação do projeto com cronograma, com outros aspectos da obra, com, por exemplo, parte documental, com funcionários, com compra de material, com andamento da obra. Então, tem o cronograma da obra, o cronograma físico-financeiro, ele une tudo e aí por isso que é o BIM, que ele integra todas essas informações, né? Mas não é IA, não é prompt. Nesse caso aqui não, nesse caso você vai ter que modelar, você que vai fazer o projeto. Mesmo que você use a inteligência artificial. O que você pode fazer aqui? Até onde a inteligência artificial pode te ajudar na modelagem? O ChatGPT ele pode te ajudar. Então, por exemplo, você tem alguma dúvida técnica, se você tem aí, pedir algumas sugestões, algumas ajudas nesse sentido, né? Algumas ajudas, nossa que maravilha. Mas ele te ajuda, nesse sentido ele te ajuda, ele te dá algumas ideias e sugestões que podem, às vezes você está num bloqueio criativo, e aí você consegue, tipo, legal, vou por esse caminho aqui. E aí você consegue fazer. Isso aqui é até um exemplo que eu deixei rolando aqui, mas isso aqui é o criador de imagem que eu falei. Então, se você souber fazer um prompt bacana, você vai poder aí entregar uma baita de uma experiência diferente para o seu cliente. É que alguns ele vem em formato de foto, uma foto realista, e outros ele vem em formato de vídeo, né? Então ele vai variando. Terceiro ponto, orçamento e planejamento de obra. Aqui já consegue a inteligência artificial já consegue te ajudar. Então vamos lá, ferramenta Alice Technologies, simulação e otimização de cronogramas complexos. E é outra coisa que você vai ter que filtrar também. Você trabalha numa empresa, numa grande construtora, que precisa de um software gigantesco, porque tem muitas etapas, muitas pessoas envolvidas, ou você tem um escritório pequeno que administra a obra, que faz projetos, mas não tem aquela complexidade como uma obra de grande porte. Isso vai também definir qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar, né? Nem toda a ferramenta que eu estou falando aqui vai servir para você. Pode ser que ela seja muito básica para o que você precisa ou que ela seja muito complexa para o que você precisa. Então você vai ter que entrar lá e dar uma olhadinha. ConstruCode extrai dados do projeto e monta um planejamento de execução. Então olha que legal. Às vezes, se o seu planejamento for algo mais simples, você nem precisa de tudo isso, né? Talvez só um ChatGPT já vai te ajudar bastante. Mas esteja atento que existe, né? Aí tem o ChatGPT mais o Notion IA. Gera lista de material, escopo técnico e documento padrão.
Então, esses dias aí fiz uma proposta, fiz no Canva, tudo bonitinho, joguei esse arquivo no GPT e pedi para ele gerar um contrato. E ele gerou um contrato em cima daquela proposta. Então, ajuda muito. Mas nesse caso aqui, lista de material, isso é maravilhoso. Se você for alimentando com dados de produtividade da sua equipe e tudo mais, quanto mais dados você colocar, e são dados reais, não estimativa que o próprio site GPT vai buscar na internet, mas se você coloca, ó, minha equipe para pintar uma parede gasta tantos dias, para pintar isso aqui gasta tantos dias, você vai ter um planejamento melhor. ClickUp AI cria cronogramas e tarefas automáticas por etapa. Nessa parte de gestão, a IA já está bem mais avançada, né? Um pouco diferente na questão de projeto. Eu acredito que daqui a pouco você vai jogar seu projeto e ele vai fazer a distribuição estrutural de forma automática. Porque ele sabe fazer cálculo, eu acho que é só uma questão de saber ajustar isso num prompt. Claro, né? Criar um sistema para isso, mas eu acho que se você, por exemplo, se você for engenheiro estrutural, eu não consigo imaginar que vai durar muito tempo, sinceramente. Eu acho que em pouco tempo eles já vão conseguir criar não somente que você possa utilizar para você jogar, porque hoje os cálculos já são feitos automáticos, mas você que tem que modelar a estrutura dentro e depois você bota ele para rodar. Mas eu acho que até nisso, eu acho que até a distribuição, talvez você vai precisar só dar uma refinada no que eles estão te devolvendo. Mas eu acho que vai chegar o tempo onde você vai jogar o projeto elétrico, o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, o projeto estrutural e a própria IA vai fazer essa compatibilização. Vai encontrar os pontos de erro e vai ajustar. Eu acho que não está longe disso, né? Então, nessa parte é de orçamento e planejamento de obra. Então, é uma etapa: leitura de projeto e levantamento quantitativo, geração de cronograma e sequências otimizadas. Então, ele já tenta traçar a melhor rota ali para você. Produção de documentos contratuais, memorial e planejamento, né? Sabe aquele memorial descritivo? Faça um memorial descritivo. Você pode utilizar aí ChatGPT para te ajudar no memorial descritivo, por exemplo. Quarto ponto, que é a execução e acompanhamento de obra. Isso aqui também é interessante, né? Que tem tudo que é gerenciamento, igual eu te falei, tem mais aplicativos, né? Aí tem o BuildDocs, OpenSpace e Doxel, né? Captura imagens e compara com o modelo BIM. Olha que legal. Então você tem a informação do projeto e tem a informação da obra através de fotos e ele faz esse comparativo. Evercan AI, monitoramento com alertas automáticos de movimentação irregular. ClickUp IA mais Notion IA. O Notion também é um aplicativo muito utilizado. Se você nunca mexeu nele, é importante que você pelo menos entre lá, dê uma olhada, saiba que existe. Porque já pensou, alguém vai te chamar para uma entrevista de emprego, você não sabe absolutamente nada, você não sabe citar um nome de nada. Pô, você não está na época da pedra, que está todo mundo anotando tudo no papelzinho. Você tem que ter visão de futuro. Gestão de tarefas da equipe de obra e diários de obra automático. Então, aquele aplicativo que você pagava mó grana para fazer, você pode fazer com o Notion e é muito bom fazer com o Notion. ChatGPT. Redige comunicados, e-mails para cliente, atas de reunião. Eu uso direto. Desses aqui sempre o ChatGPT é o que eu venho utilizando mais. Então assim, vou para uma reunião. Beleza, não dá para você ficar toda hora digitando no celular, que é chato, né? Parece que você não está tanto prestando atenção naquilo que está sendo falado. Então eu anoto. Quando eu anoto, parece que é um pouco mais as pessoas entendem melhor. Então eu vou lá, eu anoto, depois eu jogo descrevo tudo no ChatGPT e ele já me dá a ata de reunião. Fica muito bom. Mas também dá para fazer isso de uma forma mais automática, né? Que eu prefiro ainda escrever ali. Para mim, eu acho que nesse ponto é mais uma questão assim do local, entendeu? Para eu não ficar mexendo no celular enquanto eu estou numa reunião.
Não é nem porque é mais prático, não é mais prático. Mas para mim eu acho que faz mais sentido eu escrever do que ficar... Porque a pessoa vai olhar e vai falar assim, não, ele está escrevendo, então ele está se importando. Às vezes você está ali, parece que você está, sei lá, jogando tigrinho. Etapas, né? Essa é a quarta etapa. Instalação de câmeras e sensores para o monitoramento de execução. Então isso aqui não é uma obra pequena, certo? Geração automática de relatórios de progresso e comparação com cronogramas. Isso eu faço em todas. Se vocês quiserem, eu vou depois fazer aqui um vídeo onde eu apresento para vocês como que eu faço o diário de obra aqui do escritório, né? Os relatórios semanais. Deixa eu procurar uma imagem aqui de casa para a gente continuar nesse tema, né? Mas é muito importante que a gente aprenda a utilizar tudo o que a tecnologia nos proporciona, né? Afinal, se a gente não se atualizar, a gente vai ficar muito para trás. Muitas vezes a gente vê como se tivesse tudo muito ligado a fotos e vídeos, né? Mas tem muita coisa ainda que não está tão visível, que não vira trend, né? Nas redes sociais, mas são tão importantes quanto. Então, beleza. Quinta etapa, que é entrega, relacionamento e portfólio. Então, a gente começou ali na obra, conceito inicial, planejamento para iniciar a obra, gerenciamento da obra, a obra acabou. Beleza, como que a gente faz a entrega, tem esse relacionamento, né, pós-venda e cria esse portfólio. Aí tem aqui, ó, Huawei PK, geração de vídeos com evolução da obra e vídeos promocionais. Tem Descript, edição automática de vídeos, bastidores, antes e depois. Eu no meu Instagram, se você colocar lá eng.brunoviana, você vai ver que eu gosto muito de ficar postando vídeos do andamento da obra. Aqui também, se você olhar, tem uma, como é que se diz? Uma sériezinha que eu tô fazendo, que todo dia, meio-dia, eu tô subindo um short, que é um videozinho da obra que eu tava fazendo, uma das primeiras obras que eu fiz. Tava aqui essa informação, falei, deixa eu compartilhar esse antes e depois, esses bastidores que o pessoal gosta, né? Tem o ChatGPT mais o Notion novamente, né? Que é relatórios finais, manual do proprietário. Bruno, nunca fiz um manual do proprietário. Ok, o ChatGPT vai te ajudar a fazer. Checklist. Estou terminando a minha obra, preciso fazer um checklist de tudo que eu preciso entregar. Vai estar lá. Se você quiser um checklist de recebimento de imóveis, que aí você não vai necessariamente usar para receber o imóvel, mas para entregar o imóvel. Eu tenho um treinamento aqui embaixo, vai estar aqui embaixo disponível lá, que é o Checklist 4.0, que a gente utiliza aqui como um checklist onde a gente tem todos os itens e o que precisa ser feito. Então tem o item, a ferramenta que você vai precisar utilizar para você fazer e você vai se surpreender, porque as ferramentas que você utiliza são básicas, assim você não vai desembolsar quase nada mesmo para você fazer uma vistoria dessa. E também tem exemplos, tem uma descrição ali, tem eu explicando. Então, isso se você quiser, você pode pegar pronto aí que eu já desenvolvi. E é super barato. My Journal, ilustração para folders, apresentações e portfólio. Então, hoje não tem jeito. Hoje, se você quiser avançar aí, você vai precisar da inteligência artificial, você vai precisar desses sites, assim, não tem muito para onde correr. Aí, o que vem nessa etapa? Produção de vídeos e entrega de marketing, relatórios finais e organização de documentação, criação de conteúdo para redes sociais e site, né? Então, isso é muito importante. E eu vou falar um bônus para você agora, certo? Mas, antes, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Se chegou até aqui é porque você está gostando. Então, vamos lá. Um kit inicial para IA, para engenheiro solo ou pequeno escritório, né? Antes eu era engenheiro solo, mas não tem como, a demanda aqui é muito alta, então não tem como manter o engenheiro solo e agora tenho mais engenheiros comigo, tenho uma equipe maior.
mas é isso, né? Faz parte do crescimento. Se você está começando, pode montar seu fluxo com ChatGPT, então documentos técnicos, orçamento, contrato, Revit mais Dynamo, modelagem e automações. Eu utilizo o Revit mais Twinmotion. Ele não citou aqui, né? Não estava na minha lista, mas é o que eu utilizo aqui. My Journal e Dale, que é a criação de imagens para o cliente. ClickUp ou Notion com IA. O Notion, ótimo. Tarefas, organização de tarefas. E Descript, vídeos de obra e portfólio. Pode ser o Descript ou pode ser o CapCut. Também tem os modelos que você pode criar ali. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve. A gente está quase chegando a 1000 inscritos. Para a gente está sendo muito importante. E eu quero mergulhar mais nesse tema com vocês. Eu vou entrar aí em cada um desses, vou apresentar para você na tela e tudo mais. E a gente vai se desenvolvendo a respeito dessas novas tecnologias e como a gente pode fazer para se atualizar e ser aí os primeiros a chegarem nessas informações e não ficar para trás, né? Ficar na lista daqueles que aproveitaram o momento dessa transição. Quando está transicionando, empresas grandes têm dificuldade para fazer essa transição, porque é uma baita estrutura para você se movimentar. Então, se você tem um pequeno escritório, para você fica muito mais fácil de passar à frente deles. Esse é o momento. Esse é o momento. Quando eles entrarem e forem fortes nisso, aí já meio que foi tarde. Mas, por enquanto, que não tem ninguém aí despontando muito a respeito disso, se o seu escritório despontar, você vai ser totalmente diferente, né? Vai ser uma referência para os outros. Fechou? E até o próximo vídeo.